Você consegue Sim. aproximar muito dele. A tecnologia hoje permite Isso. uma flexibilidade muito grande em composição, desenvolvimento. A gente brinca bastante lá na fábrica, né? Que branco, a gente não tem mais nem quantos brancos que são desenvolvidos, né? Sim. É o branco branquíssimo, o branco amarelado, o branco azulado, o branco avermelhado, o branco acinzentado. Sim. Fora os nudes. Então, o PVC, ele tem essa versatilidade, né? Esse Muita. campo de exploração. São infinitas. Realmente, a gente tem até usado esse termo, né? PVC e as suas infinitas possibilidades. Uhum. Isso só em questão de cor, né? Cor Sim. e gravação, que são infinitas. E aí você vai trocando substrato, espessura, realmente é um mundo de possibilidades. Sim. Que a gente consegue atender fabricando PVC, né? E, Flávio, o que você acha que é importante na hora da escolha do material? Quando você vai escolher um PVC para colocar no seu calçado, o que você acha que é importante? Para uma empresa pequena, que não tem muita condição, não tem laboratório, não tem muita tecnologia interna, não tem acesso a muita coisa que as grandes têm. Como escolher um bom material para construir um bom calçado? Ele parte do modelo do calçado, da tua modelagem técnica e a localidade que você vai usar esse material. Área funcional, área de adornos, área lateral, né? Você dividir o calçado em partes e ver o tipo de calçado que você vai usar, o local que você vai estar colocando esse material, e aí você determinar o tipo de material, a espessura do material, o peso do material e a estrutura do material que você quer colocar, desde o substrato até a sua base. Então é você dar uma olhada primeiro no modelo que você está fazendo, para aí sim você escolher o tipo de material. E aí, óbvio, a gravação, aquela coisa da beleza mesmo, que vai se destacar no material, que é a gravação. Porém, a estrutura por baixo ela é muito importante. O que não se vê, né? O que não se vê muitas vezes, E né? quem é o profissional que consegue ajudar nisso? Os técnicos em calçado, que ele consegue trabalhar junto com o desenvolvimento e junto com a modelagem, trabalhando junto esse conjunto de fatores, esses três profissionais trabalhando junto conseguem determinar, porque a gravação, o que vai ser mostrado do material no calçado, ele importa, claro, a beleza, o estilo, a parte vendável do calçado, né? A parte técnica do calçado, junto com a modelagem, consegue determinar a estrutura do material, qual espessura colocar, qual processo usar, qual substrato colocar, qual tipo de material a ser introduzido naquele modelo e naquela área do calçado. Então, para quem vai começar, está começando agora, ele precisa de 3 profissionais para fazer essa orientação. Ele teria que ter um estilista, que vai definir a estética do calçado, esse técnico do calçado e um modelista. Exatamente. O modelista e, por último, o técnico em calçado, onde juntos eles vão avaliar toda essa estrutura. E o técnico vai determinar junto ao modelista qual é o tipo de substrato, o tipo de estrutura do material que se encaixa naquela determinada posição do calçado. O técnico, ele fica entre os dois, ele vai fazer um meio de campo entre o estilista e o modelista? Isso, mais entre a modelagem e a produção do calçado, para não haver problema de produção e não haver problema durante o uso do calçado. Entendi. E vamos falar um pouquinho sobre a função de cada um desses profissionais, para a gente entender melhor. O que faz o estilista na construção do calçado? Ele que vai determinar o modelo, a cara do calçado, as cores do calçado, né, o estilo do calçado. O estilista, ele seria o setor criativo, né? Isso. É aquele que vai pesquisar qual que está sendo a tendência do momento, a cor que mais se está usando, o tipo de solado, se o momento agora é uma frequência, se vai ser um silk, se é bordado. Isso, as tendências da moda, as tendências qual é a da característica moda, da empresa,
qual é a linha de segmento da empresa, se é uma linha mais feminina, masculina, unissex, se é uma linha voltada mais para sandália, para sapatilha, para rasteirinha, para tênis. E aí ele vai dentro desse estilo conduzindo, né, o calçado, lançando o modelo. Ele que traz, né, para a empresa toda essa pesquisa do que o mercado está se usando. Então a gente fala que é uma grande responsabilidade, até porque se erra a mão, é uma coleção inteira que a empresa ali errou, né? Foi assim, perdida, né, praticamente. Perdida. É todo um investimento. É todo um investimento às vezes jogado fora. Numa tendência que, aquilo que a gente fala, às vezes não chegou lá usando a pirâmide, ela não chegou lá no uso popular mesmo, né? E aí o estilista desenha, é o sonho, né? Isso. E aí o modelista faz ele virar realidade. Isso, vai desenhar, vai transferir isso aí para a realidade. Vai fazer a criação do modelo, vai juntar as peças, vai separar, no caso, as peças ali, aonde tem que ser cada material, onde tem que ser cada peça, e aí volta para o estilista determinar os materiais também. E aí o modelista vai jogar no papel, vai tirar a faca, vai tirar os gabaritos, vai ver o tipo de modelo e como fazer esse modelo. Aí depois entra o técnico. Isso, aí depois entra Para o técnico. escolher, dentre as opções que eles têm, o que se adequa para o modelo. Isso, o que seria ideal. Uma espessura de material, uma estrutura de material, um peso de material, uma engenharia do material em si para cada campo, para cada local do calçado onde ele vai ser utilizado. Hoje, né, na prática, você percebe que essas etapas estão sendo respeitadas na prática? O que a gente vê no mercado? A gente vê que se pula muitas etapas. E eu acho que isso aconteceu muito pós-pandemia, onde as pessoas vão montar meu próprio negócio. Vou vender o meu próprio calçado, vou vender minha própria bolsa, né? E às vezes, por a gente vir de uma cidade, de uma industrial, onde isso é muito forte, eu acho que eles acharam que era simplesmente pegar e fazer. Meu modelo está aqui na minha cabeça, eu vou lá e vou fazer, né? Então, as pessoas começaram a pular essas etapas. Elas começaram a deixar de lado o modelista técnico, toda a estrutura que vai por detrás do calçado, que é aquela que a gente não vê, né? A gente fala que por fora o calçado tem que estar lindo e maravilhoso, mas a hora que você desmonta ele é cheio de reforço, ele é todo estruturado ali por dentro. E você não vê mais isso, você vê bastante etapas sendo puladas. E o que isso acarreta no resultado final? Hoje eu acho que o que mais se acarreta é que você acaba tendo um produto bem descartável, né? Uma durabilidade muito... Não dá para confiar, assim. Eu acredito que fica... O barato, você vai lá, o produto está barato, né? E aí... quem já vem desse ramo, quem já imagina que alguma coisa ali está errado, porque não era para ser tão barato assim, né? Não era para estar nesse custo assim. Então você passa a ter produtos bem descartáveis dentro do seu guarda-roupa ali, dentro do seu armário. É um fast shop, né? É. Mas é muito fast. Muito. Muito descartável. Muito. E quando a gente compra um calçado e pega no calcanhar, machuca o dedinho na frente. Entra essa questão também, o conforto. Deixou-se de ter muito conforto calçado hoje, justamente porque tem muitas etapas sendo puladas. Uma delas é essa que você citou aí, né? Pegar no calcanhar, apertar o dedinho, apertar a frente, tá mais largo no peito e sobrando no calcanhar. Porque eu imagino, eu queria que vocês falassem um pouco pra gente também, que tenham normas, tem que ter algum padrão, eu imagino, porque um tênis 38, ele não pode apertar o meu pé que calça 38 e ficar folgado num outro pé que calça 38. Já tem na BNT, vocês que... Sim. Tem. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela
mantém um estudo constante, não só de matéria-prima, mas do pé, do corpo humano, da estrutura também, né? Então, assim, complementando o que a gente falou, não é só a questão do calçado ser descartável. Você ter um produto descartável, um produto com pouco tempo de uso, você acaba perdendo ele. Mas tem toda uma estrutura óssea que pode ser afetada com um calçado feito com essas irregularidades. Pisada torta, né? Exatamente, principalmente pós-pandemia, né? Que o pessoal vem hoje aí reaproveitamento de faca, reaproveitamento de gabarito, reaproveitamento de material. Então, isso aí prejudica, não é só a questão do calçado em si, você ter uma devolução pro fornecedor, né, para a empresa ter um déficit ali de devolução muito alto, porque em menos de 30, 60 dias talvez o calçado se estrague, mas tem a questão mais agravante ainda, que é você utilizar um calçado inadequado e ter um problema futuro, né, em articulação. O pé em si, o corpo humano, ele é mecânico, né? Eu imagino que para calçado infantil essas regras sejam mais rigorosas ainda, né? Bem mais para afetar rigorosas. O crescimento do... Pode afetar o bem crescimento mais rigorosas. do pé Bem da mais. criança, né? Poucas pessoas hoje compram um calçado com conhecimento dentro do seu tipo de pisada. Pouquíssimas pessoas vão até uma loja e compram um calçado de acordo com o seu tipo de pisada. É sempre pelo bom gosto, pela estrutura, pela beleza, pelo visual, e acaba comprando, né? E aí, se você não compra um calçado de acordo com o seu tipo de pisada, se você não tem essa visão e você ainda compra um calçado com materiais inadequados, com uma modelagem inadequada, a coisa começa a se tornar um pouquinho pior. Ah, tem isso, eu não sabia. Eu já ouvi falar da questão da pisada para tênis esportivo. Vi geralmente em grandes lojas voltadas para o esporte, né? Você faz o teste da pisada, mas eu não sabia que tinha isso para todo tipo de calçado. E como que o fabricante consegue? Como é que adequa isso? Cada um tendo um tipo de pisada, principalmente sapato feminino. Como que faz essa adequação? Ele mantém um padrão, né? É. Ele mantém um padrão de fabricação. Ele não faz um calçado para cada tipo de pisada. Ah, não, né? é porque o tênis esportivo Sim. eles costumam oferecer para as pisadas Isso. diferentes. Eles buscam Exatamente. ser o mais neutro possível na Isso. pisada. pra E não busca uma prejudicar. neutralidade, porque não tem como você atender, você fazer uma quantidade de produto para tal pisada, uma quantidade de produto para outro tipo de pisada, né? Então ele procura essa neutralidade para fornecer, obviamente, com conforto, com um solado bom, com um cabedal já adequado para a pessoa estar utilizando, né? E tudo isso é trabalho do modelista? Determinar? Sim, exatamente. Por isso que é feito muito teste de campo, né? Antes de você lançar o modelo, né? Isso. Você colocar ele em uso mesmo, você colocar no pé da pessoa para ela andar, testar onde está machucando. Ah, esse lado aqui começou a gastar. O lado de dentro está gastando mais do que o lado de fora. Então, é o que o Flávio disse. Você está colocando no seu pé algo que você vai usar às vezes o dia inteiro. Você vai caminhar o dia inteiro com ele. E aí você pode passar a ter uma pisada torta por algo técnico ter sido deixado de lado. É o barato que sai caro. É o barato que sai caro. Principalmente se você já tiver algum problema, né? Na questão do Principalmente solado hoje, temos muito problema hoje de dureza do solado, né? Onde todo o impacto do corpo reflete em algo duro, e isso pode ser muito prejudicial. Então, se você tem um solado duro, um cabedal flexível, pode ter problema. Talvez você não sinta tanto a hora que você está calçado, é isso? Sim, Porque aí o cabedal dá uma mascarada sim, e aí você só vai saber lá na frente. exatamente. Então, nós temos pessoas hoje, históricos de pessoas que usaram um calçado por um longo tempo e trouxeram problema de tornozelo, problema de joelhos, né? Por calçados inadequados. Né? Pessoas que têm problemas no arco plantar, utilizar calçado, chega no final do dia, tá com a cabeça doendo, tá com o pé inchado. Nossa, repercute no corpo inteiro. Bastante. Então, o calçado em si é muito importante
para nós, para quem utiliza calçado o dia todo, né? Então ele é muito importante. Então daí vem a importância de uma matéria-prima de qualidade, um modelista de qualidade, um suporte técnico de qualidade, desde o desenvolvimento do calçado até o final dele, até a final da fabricação. Então hoje existem as normas técnicas, né, que a ABNT rege muito isso, né, com essas normas de como avaliar o material, como avaliar o calçado em si, né, qual é o tipo de material para cada tipo de calçado, para cada tipo de pisada, pesos adequados, né? Então tem todo um estudo, todo um contexto que trabalha isso aí para levar o conforto ao cliente, né, ao consumidor final.